Olá, bem-vindo a mais uma aula do Homebio. O meu nome é Pedro, eu sou aluno de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e hoje a temática da aula no canal será sobre anfíbios. Então, para começar a falar sobre a classe anfíbios, eu tenho que trazer o significado da palavra anfíbios, que ela tem origem do grego, onde anfi, né, no anfíbios, anfi significa duas e bios significa vida. Então, é um ser onde tem duas vidas. E como assim os anfíbios possuem duas vidas? Porque eles possuem dois tipos de ciclo. O seu primeiro ciclo, ele tem início dentro da água, né, onde ele passa uma parte da vida dele dentro da água, desde a eclosão dos ovos até uma certa fase do corpo dele, eles acabam possuindo nadadeiras, brânquias, né, que ao longo da aula eu vou falar sobre isso. Então, dentro da água sob forma de larvas, e após se tornarem adultos, eles prosseguem fora dela em locais úmidos. Por que em locais úmidos? Porque o estilo de organismo que eles acabou moldando com o tempo, eles preferiram dominar os locais úmidos para ter mais facilidade de viver em ambiente terrestre. Então, na fase aquática é chamado de girino e possuem espécies que acabam não se reproduzindo na água, mas sim em ambientes terrestres úmidos. Então, aqui uma imagem, aqui mostra todas as fases do girino, né? Quando o adulto se reproduzem, eles têm a fecundação, acabam ocorrendo os ovos, né? Eles produzem os ovos, esses ovos são depositados na água, esses ovos eles vão se eclodir formando girinos, esses girinos vão ter desenvolvimento de membros anteriores, né? Os membros de trás, as patas de trás, depois vão ter os membros da frente, as patas da frente, e depois eles vão retirar essa cauda por apoptose, eles não cortam a cauda igual um lagarto quando está em perigo, eles acabam soltando a cauda deles para meio de proteção, os girinos não, os anfíbios não, os anfíbios, ele usa essa cauda como energia para se desenvolver e transformar em adultos. Então, começando, vamos falar da explicação do que é os anfíbios, qual que é a origem da palavra, o ambiente deles. E agora eu vou falar um pouco do tegumento deles, né, a pele deles. A pele deles é úmida, lisa, com glândulas mucosas, sem escamas, então são animais sem escamas, e de fácil desidratação. Então, essa fácil desidratação, por causa da sua pele, que ela é úmida, né, sua pele é úmida e lisa, então, eles têm uma fácil desidratação. Então, por isso, dos ambientes úmidos. Então, quando eles se tornam adultos, eles dominam ambientes úmidos por causa dessa fase de desidratação. Por quê? Porque eles trocam facilmente elementos microscópicos com o meio externo, né? Então, a sua troca com o meio externo e interno é facilitada por causa do seu tipo de pele. E, por isso, ele habita principalmente em locais úmidos e sombreados. Então, aqui a gente tem umas fotos da classe Anuro, que são os Salos, Pererec e Rans, que demonstra que são os modelos dos anfíbios, né? Mas os anfíbios não têm só essa classe. Mas futuramente eu vou falar um pouco mais de todas as classes dos anfíbios. Então, os anfíbios, eles são considerados ectotérmicos, então sua temperatura depende de fonte externa de calor. Então, eles não é igual os mamíferos, que os mamíferos, eles produzem sua própria temperatura, então sua temperatura tem um equilíbrio. Os ectotérmicos, eles acabam dependendo de fontes de externas de calor. Então, eles não têm um equilíbrio de temperatura por si só. Eles dependem de outras fontes. Isso acontece em lagartos, né, em répteis, que também são ectotérmicos. Então, eles dependem de fontes externas de calor, precisando estar constantemente ao sol para se aquecer e manter o metabolismo ativo e em alta, né? Aí agora vou falar um pouco da respiração dos anfíbios. Igual eu disse no primeiro slide, né? Quando eles têm duas vidas. Então, o primeiro ciclo deles, a primeira fase deles do girino, a primeira fase deles na água, os anfíbios retiram o oxigênio que está na água através da sua pele e das suas brânquias. Então, na primeira fase, os anfíbios eles têm brânquias igual peixes e que ficam na parte, essas brânquias
é igual ao de peixes, mas ela fica localizada em outro local, que né, fica na parte interna da sua boca. Então, depois que eles conquistam o ambiente terrestre, eles passam a respirar pelos pulmões. Então, depois que sofre a metamorfose, né, os anfíbios sofrem a metamorfose, passa digerino para adulto, né, quando eles dominam o ambiente terrestre, eles têm os pulmões, só que esses pulmões, eles desenvolvem esses pulmões, só que esses pulmões, eles são de pouca eficiência. Então, a parte de respiração pelos pulmões, eles não usam tanto, eles acabam usando sim, mas sua eficiência é pouca por causa dessa metamorfose que ele passa, né? Então eles acabam não tendo os pulmões na vida total deles, no ciclo total de vida deles. Então eles usam outros meios para compensar essa pouca eficiência dos pulmões. E esses outros meios é através da pele, né? Que é a respiração cutânea. Então eles fazem trocas gasosas que acabam ajudando na sua respiração. Então, essa respiração através da pele é chamada de respiração cutânea. A alimentação, né? O sistema digestório, o seu sistema de alimentação dos anfíbios. Então, os anfíbios adultos, eles normalmente são carnívoros, né? Então, alguns possuem, até alguns possuem duas fileiras de dentes, porém, essa dentição eles não usam para mastigar suas presas. O que eles usam para capturar a presa, né? A sua língua que é bem desenvolvida. Então, eles conseguem ter um movimento rápido dessa língua. Quando vocês vê um sapo se alimentando de uma mosca, né, de caracóis, de lesmas, de minhocas, o movimento que eles fazem com a língua é muito rápido. Por quê? Porque ela é bem desenvolvida para a sua alimentação. Então, o estômago também é bem desenvolvido e o intestino termina em uma cloaca. Então, portanto, os anfíbios eles possuem um sistema digestório completo, onde começa pela boca e termina pela cloaca. Quando tem boca e cloaca, né, o boca e ânus, é considerado um sistema digestório completo. A locomoção. A locomoção dos anfíbios vai depender de espécie para espécie, né, de ordem para ordem. Na ordem dos anuros, né, que são os sapos, pererecas e rãs, eles apresentam a sua locomoção através de saltos. Por isso, as suas patas traseiras elas são mais desenvolvidas, né, são mais longas. Pela espécie, como vamos colocar os sapos, os sapos são mais robustos, então suas pernas traseiras são mais robustas, o salto deles são um pouco mais curtos, porque eles são um pouco mais pesados também. As pererecas e as rãs, elas têm um salto um pouco maior, por causa que o seu corpo é um pouco mais fino e a sua perna traseira é um pouco mais fina, então ela consegue uma propulsão maior do que a do sapo. Depois eu vou citar também a diferenciação de sapo, perereca e rã, porque não é tudo a mesma coisa. Eles têm um ponto diferente em si, assim, para classificar né, uma das três espécies. Mas falando agora das salamandras, né, que é outra classe, outra espécie que está em outra ordem, além dos anuros, nos anfíbios. Então as salamandras elas caminham usando as quatro patas, então as salamandras elas não têm uma pata mais desenvolvida que a outra, elas têm as quatro patas igual a gente vê no lagarto, né, elas têm esses desenvolvimentos. E a cobra cega, igual o nome diz, né, que é outra ordem, outra espécie nos anfíbios, a cobra cegas, elas acabam sendo uma cobra mesmo. Então elas não têm patas alongadas, não têm patas igual de lagarto, igual a gente vê em répteis. Elas são uma cobra, têm um corpo longo, fino, e elas acabam se rastejando para ter a sua locomoção, igual uma cobra normal. Agora a sua reprodução. A reprodução dos anfíbios, eles possuem os seus sexos separados, né? E na maioria das vezes o acasalamento ocorre na água. Então, por quê? Porque com o acasalamento na água, a fêmea tendo a sua fecundação, logo em seguida elas já vão colocar os seus ovos. Lógico que não teve o acasalamento, ocorreu a fecundação, elas já estão colocando o ovo ali. Não, tem um tempo, né? Igual tem uma gestação, não é no mesmo período, né? Os mesmos dias de duração de um mamífero, porém, o acasalamento ocorre na água, porque ali é um ambiente úmido, é um ambiente posto para isso ocorrer. Então, esse acasalamento na água, os gametas masculinos se deslocam até os femininos. Vou colocar uma dúvida, como que eles estão se preparados? Tem algumas espécies de mamíferos, de aves, que eles têm sons
que eles têm danças, eles têm alguma forma de atrair a sua fêmea, né, os machos. Igual o gorila mais forte, o gorila dominante ali no bando, ele demonstra a força dele, a dominação deles, as fêmeas acabam se atraindo por eles e onde ocorre o acasalamento. Em algumas aves, as suas fêmeas são tão atrativas e eles demonstram, eles fazem uma dança, né? Eles fazem um ritual de acasalamento para a fêmea observa aquilo, vê que é um macho dominante por causa da sua coloração de pênis ou por causa do seu canto da sua dança, as fêmeas acabam se atraindo pelos machos. Nos anfíbios eles têm um ritual, né? Os machos nos anfíbios eles produzem alguns sons para atrair essa fêmea, para mostrar que ele é um macho dominante ali. E esse fenômeno essa produção de som, esse fenômeno de produzir esses sons, para os anfíbios é nomeado como coachar. Então, quando não sei se vocês, o pessoal que está assistindo essa aula, não sei se já viram sons em mata, assim, de um barulho como se fosse de cigarra, mas os sapos têm especificidade que não é de cigarra, né? Mas os sons são característicos deles, né? Vocês percebem aqueles sons é porque os machos estão tentando acasalar com a fêmea, né? Então, esse fenômeno tem esse nome. Então, a fecundação é externa, eles têm os sexos separados, eles têm o acasalamento, só que sua fecundação é externa. Então, portanto, tem a união dos gametas, ocorre fora do corpo da fêmea, por isso de eles se acasalarem na água. Os ovos são depositados em locais úmidos, geralmente na água, em córregos, lagos, onde tiver uma poça de água ali para ter esses ovos ser depositados, né? Já que os anfíbios eles precisam estar em locais úmidos para não ter a desidratação, não é diferente nos ovos. Os ovos eles são depositados em locais úmidos para evitar a desidratação dos ovos. Então, durante o desenvolvimento dos anuros, né, dos anfíbios em si, os gininos sofrem a metamorfose e adquirem as características do adulto. Agora, esse é um exemplo do sapo, do anuro, que está na classe dos anfíbios, onde ocorre a metamorfose, né? Eu trouxe aquela primeira imagem, falei um pouquinho, só que agora eu vou me basear nessa e falar um pouco mais dessa metamorfose. Então, os anfíbios eles se acasalam, tem a fecundação que é externa, né? Eles possuem sexos separados, eles precisam estar em ambientes úmidos ou sombreados. Eles têm o ritual deles, que é pelo som, tudo isso para ocorrer a fecundação. Essa fecundação ocorre, a fêmea bota os ovos, os gametas masculinos encontram esses ovos e ocorre a fecundação externa. Nessa fecundação externa, os ovos eclodem, acaba gerando o girino. É igual tá na imagem assim, eles são nessa estrutura, eles possuem cauda, possuem boca, possuem brânquias e olhos, né? Então eles se alimentam de micro-organismos que estão ali presentes na água e a sua respiração é com brânquias ou trocas gasosas pela água. Depois dessa fase de girino, que é a primeira fase deles, eles vão se desenvolver um pouco mais, só que eles não vão perder a cauda. A cauda ainda continua, eles ainda estão no ambiente aquático, porém eles se desenvolvem um pouco mais, eles ganham um pouco mais de estrutura e acabam desenvolvendo as patas traseiras deles. Essas patas traseiras deles eles vão levar pelo decorrer da vida, lógico, tendo desenvolvimento futuramente. Depois disso, eles vão ter um pouco mais de estrutura, vai passar um pouco mais de tempo, eles vão ter um pouco mais de desenvolvimento e vai surgir, vai mudar um pouco mais a estrutura deles e vai surgir as patas da frente deles. Isso nos anuros, nos sapos, né? Essa pata da frente surge, a pata de trás já tinha aparecido neles. A cauda ainda continua neles, né, até essa parte. Depois que as patas da frente surgiu essa pata de trás, eles vão buscar energia nelas para ter esse desenvolvimento para um adulto, para ter esse desenvolvimento para um ser adulto. Então, eles não vão perder essa cauda. Essa cauda vai acabar entrando para dentro deles de forma de energia, então eles vão acabar transformando toda a estrutura da cauda em energia para o corpo dele para ter o desenvolvimento, e é onde eles conseguem dominar o ambiente terrestre. Esse ambiente terrestre tem que ser úmido, esse ambiente terrestre tem que ser sombreado para não ocorrer desidratação. Depois dessa parte da metamorfose deles, eles vão estar desenvolvidos
como ser adulto, depois eles desenvolvem um pouco mais, né? Tem uma estrutura um pouco mais aparente com o que a gente vê nos lagos, nos córregos, e encerra seu ciclo depois do acasalamento, quando chegar na parte onde eles vão acabar morrendo. Então, esse é a metamorfose. Então, eles têm os ovos, têm os girinos, esses girinos têm cauda. Depois de um certo período, esses girinos acabam tendo as patas traseiras dele, porém ainda continua com a cauda. Depois de um certo período, quando ele vai conquistar uma mente terrestre, essa cauda é perdida e é transformada e surge a pata da frente deles, e depois eles conseguem dominar o ambiente terrestre. E frisando, eles vivem no ambiente terrestre úmido. Em salamandras e cobras cegas, tem um porém, né, já que nos anuros a fecundação dele é externa, né? Nas salamandras e nas cobras cegas, a sua fecundação é interna. As salamandras possuem rituais de acasalamento, igual os sapos têm com o achar dele, né? Com os sons produzidos, as salamandras possuem um... Para quem não sabe o que é uma salamandra, a salamandra é essa imagem que está aparecendo. E elas possuem esses rituais de acasalamento, onde o macho deposita os espermatozoides sobre uma superfície e guia a fêmea até o local. A fêmea recolhe e guarda em seu interior até que os óvulos sejam liberados. Então, essa fecundação interna, porém, ele possui esse ritual de colocar os espermatozoides fora, depois trazer a fêmea, essa fêmea pega esses espermatozoides, coloca no interior dela, onde vai ter a fecundação interna deles. Agora eu vou falar um pouco da classificação, né? Eu falei anuros, salamandras, cobras cegas, né? Mas eu não falei, só citei, né, para colocar para ser mais fácil para eu falar e para vocês tentar entender. Agora eu vou citar a classificação, a ordem, os 3 tipos de ordens que tem nos anfíbios. Os anfíbios é uma classe, aí é seguido de 3 ordens, e onde depois vem as espécies. Na classificação, né, na primeira ordem que eu vou falar, é sobre os anuros. Os anuros todo mundo conhece, todo mundo já viu pelo menos um, que é os famosos sapos, perereca e rãs. Então, nos anuros, o do grego do grego na, é sem, e uro é cauda. Então, sem cauda. Então, os anuros não têm cauda. Eles vão ter cauda numa parte da vida deles, mas na parte adulta deles, eles não têm cauda. Então, na fase adulta não apresenta cauda. Os exemplos de anuros são sapos, pererecas e rãs. E para identificar um anuro, é quando ele apresenta um corpo curto e pernas posteriores maiores, né? Então, eles têm um corpo um pouco pequeno, aparentemente, né? Igual o de uma salamandra, que é o que a gente vê nessa imagem, que tem o corpo um pouco mais alongado. Os anuros, eles têm um corpo pequeno e têm as suas pernas posteriores maiores que as anteriores, né? Então, eles têm as pernas de trás maiores que a anteriores, que é o que possibilitam eles a saltar. E eu não sei classificar sapo, eu não sei classificar rã, eu não sei classificar perereca, eu só sei que eles são anuros. Então tá, aqui, essa imagem traz muito bem o que é um sapo, o que é uma rã, o que é uma perereca. Um sapo, quando a gente está no sítio, quando a gente está em algum local que possui sapo, a gente consegue identificar, porque os sapos são maiores, ele tem a pele um pouco seca, né? Aparentemente elas são seca e áspera, rugosa e cheia de verrugas. Eles conseguem dar pequenos saltos porque eles têm um corpo mais robusto. É um pouco mais difícil para eles saltar a longas distâncias, igual uma rã e uma perereca, que tem um corpo um pouco menor. E geralmente eles ficam em locais com pouca água, porque eles conseguem não sofrer desidratação tão fácil. Agora a rã ela possui uma pele mais fina, úmida e brilhante. As patas traseiras são longas, correspondendo a mais da metade do seu tamanho. Gostam de água e vivem perto de lagoas. Então, diferente do sapo, a sua pele é mais fina. Então, elas têm uma desidratação maior. Então, elas têm que estar no ambiente mais úmido, ao contrário do sapo, que eles não precisam estar num ambiente tão úmido assim. É um ambiente um pouco mais seco. As suas patas, a do sapo, as posteriores são maiores que as anteriores, porém, a da perereca são muito maiores, que é onde a perereca possui um salto muito maior. E uma coisa que não está escrita aí é que a perereca, elas possuem como se fosse membranas perto dos dedos. Na imagem dá para ver um pouco ali na pata da frente dela, na pata direita dela, essas membranas. Então, como elas gostam de lagos, elas gostam de estar em locais próximos onde tem água, essas membranas vão ajudar na locomoção delas, além dos saltos, além dos grandes saltos que elas têm. A perereca ela já é um pouco mais diferente.
Por que ela é um pouco mais diferente? Porque elas não possuem essa membrana, elas não possuem esse corpo robusto, elas têm um corpo mais fino, né? Porém, elas possuem ventosas. Por que ventosas? Porque o ambiente que ela é vista, o ambiente que ela escolheu para viver, é em árvores. Lógico, elas ficam no chão ainda, mas a maioria do tempo delas, elas ficam em árvore, então elas saltam de uma árvore para outra. Então elas precisam ter essas ventosas para conseguir agarrar nesses saltos o local que ela escolheu para saltar. A perereca são pequenas e de pele lisa, possuem ventosas nas patas dianteiras para auxiliar na fixação em árvores e paredes. Seus olhos são grandes e saltados, e suas pernas finas e longas permitindo grandes pulos. Então ela é uma das que ela e a rã, elas têm essas pernas longas para ter esse grandes pulos, esses grandes saltos, mas a diferença da perereca é que elas têm essa ventosa, a rã tem as membranas. E o sapo, ele é mais robusto, com um corpo muito maior que os outros dois do Anurus. Urodelos, como o nome sugere, essa ordem é constituída por anfíbios que possuem cauda, né? Se no Anurus a gente tinha um A significando sem, aqui a gente tem um que significa com, né? Então eles possuem cauda, são animais que possuem, que ainda depois da sua metamorfose, depois da sua fase ali jovem, do seu ciclo jovem ali, eles continuam com a cauda. E um exemplo dessa classificação é as salamandras e os tritões, né? Tritões em cima, salamandra embaixo, aqui na imagem à direita. O corpo dos urodelos é o representante desse grupo, né? Então ele é um corpo longo e apresenta membros anteriores e posteriores com tamanhos similares, não é igual dos anúrios, que tem diferença de tamanho nesses membros. E o corpo dos anúrios são mais curto, o corpo dos urodelos são compridos. Os ápodes, a gente viu que o anuro é sem cauda, a gente viu que o urodelos é com cauda. Agora, os ápodes é sem pés. Então, os anúrios têm membros anteriores e posteriores não similar. Os urodelos têm os membros anteriores e posteriores similar. Aqui nos ápodes eles não têm membros. Então, essa ordem é caracterizada por não possuir pernas, ter um corpo longo e fino, com uma cabeça pequena e ossos com formato que facilita o ato de cavar, porque eles têm uma parte da vida deles da água, né? Porém, quando eles dominam o ambiente terrestre, esse ambiente terrestre eles é um terrestre subterrâneo. Né? Então, eles gostam de estar abaixo da terra, eles gostam de ficar debaixo da terra. Por isso que eles têm o seu corpo moldado para escavar, né? Para facilitar a escavação, para eles dominar esse ambiente subterrâneo da Terra. Então, um exemplo desse grupo, dessa classe, dessa ordem, é a cobra cega. Então, é agora que eu termino minha aula. Muito obrigado, tomara que vocês tenham gostado. E se precisar, tem mais aulas no canal. Muito obrigado, tchau, tchau.